Aí galera, bom dia, vamos lá, 7º ano, continuando aqui a nossa aula, nosso assunto que a gente começou a ver na semana passada. Vê bem, a gente está estudando aqui a regionalização do Nordeste brasileiro. Eu recebi, depois da aula da semana passada, um jovem mandou dizer que não tinha entendido bem a aula que nós vimos na semana passada. Então, só fazer uma revisão rapidinho aqui, tá? Olha só, geografia regional, regionalização brasileira. Mas essa regionalização do Brasil aqui é segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão oficial do governo brasileiro, né, para fins de dados estatísticos. Então, por que eu digo isso? Porque além da regionalização do IBGE, do ponto de vista geoeconômico, o Brasil também tem um outro critério regional. Tem até mais de teria mais de 2 critérios regionais além dessa do IBGE. Pegando aqui pelo IBGE, nós temos o Brasil dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro, Oeste e Sul. E cada uma dessas regiões tem um determinado número de estados. Por exemplo, a região Norte tem 7 estados. A região Nordeste, que é essa que a gente está estudando aqui especificamente, tem 9 estados. A região Sudeste tem 4 estados. A região Centro-Oeste tem 3 estados e o Distrito Federal. E a região Sul tem 3 estados. Por isso, se você conferir, vai dar 9, 7, 16, 20, 23, 26. Então, o total do Brasil até o momento é 26 estados e o Distrito Federal, que é Brasília, tá? Isso a gente viu na aula passada, tá bom? Por exemplo, a região especificamente, o Nordeste, que é a que a gente está vendo agora, é a região brasileira que até o momento possui a maior regionalização política interna do Brasil, porque ela possui 9 estados. Teria chegado ao empate se o Pará fosse dividido pelaquela última proposta que houve do Congresso Nacional, através de um plebiscito, através de uma votação popular, onde o Pará seria dividido em mais 2 estados, que seriam Carajás e Tapajós. Se isso tivesse acontecido, a região norte do Brasil passaria a ter também 9 estados, assim como é o Nordeste hoje. Como não aconteceu, o Pará, a região norte, continua com 7 estados e a Nordeste com 9. Esses 9 estados da região Nordeste são, você está lembrado que eu falei na aula passada: Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e faltou um, está lembrado aí? Depois você me diz qual é ele que está faltando, tá bom? Então eu falei aqui 8, deixei um para você me dizer depois. Agora, pegando a regionalização do Nordeste do Brasil, nós temos aqui as sub-regiões, olha lá, sub-regiões do Nordeste brasileiro, tá? Sub-regiões do Nordeste brasileiro. Eu digo Nordeste brasileiro porque existe o Nordeste paraense, existe o Nordeste dos Estados Unidos, existe o Nordeste de qualquer local que você queira. O Nordeste de Bragança e por aí afora, tá? Então, as sub-regiões do Nordeste brasileiro são: primeira, esta aqui chamada de Zona da Mata, é a mais próxima do litoral do Atlântico, tá? Litoral do Atlântico, quer dizer, a mais próxima do oceano, tá bom? Então, a mais próxima do Oceano Atlântico é a Zona da Mata, tá? Ela vai do norte do Nordeste, vê bem o que eu vou dizer. Ela vai do norte do Nordeste até o sul do Nordeste brasileiro, a Zona da Mata, tá certo? Depois vem a segunda, é a menor das sub-regiões do Nordeste, que é o Agreste. O Agreste, colocar bem aqui, é a
transição entre a zona da mata e o sertão. Tá? Que será a terceira sub-região do Nordeste. Saindo do litoral, eu tenho primeiro a zona da mata, depois eu tenho o agreste e em seguida eu tenho o sertão. Como é que eu posso definir o sertão? Olha só, o sertão é a parte maior, é a maior sub-região do Nordeste brasileiro e é a que fica mais longe do Oceano Atlântico, né? E nesta questão, ela é formada ela atinge alguns dos 9 estados da região Nordeste do Brasil. Este nome sertão, ele vem da palavra deserto. Por exemplo, você tem aí, né, de informações de muito tempo que no sertão brasileiro quase não chove durante o ano. Às vezes chega a 7, 8 meses sem cair uma gota de água. Daí começaram a chamar de deserto. Para onde você vai? Eu vou para o deserto do Nordeste. Quando se percebeu que era um deserto muito grande, perceberam que era... Onde você vai? Eu vou para o deserto. Como é muito grande, eu vou para o desertão. Então começaram a chamar de desertão. Mas ficava muito longe, muito comprida essa palavra. Eu vou para o desertão. Então, por conveniência, se tirou este prefixo aqui de e ficou só sertão. Para onde você vai? Eu vou para o sertão do Nordeste brasileiro, mas que parte da origem da palavra de deserto. Por quê? Porque quase não chove no deserto. Agora, por que não chove no deserto? Para Antônio Conselheiro, por exemplo, ele dizia que os sertanejos eram castigados por Deus devido a não seguir exatamente aquela doutrina religiosa que ele defendia. E por conta disso, ele, o sertanejo, era castigado e por isso não chovia lá. É claro que isso é verdade, é claro que não é verdade isso. Então, por que então não chove no sertão? Olha para cá rapidinho. Olha para cá rapidinho. Vou colocar aqui de outra maneira. Eu tenho aqui, pelo fator agora altitude, tá? Fator altura. Eu tenho aqui, deste lado, eu tenho o oceano. O Oceano Atlântico está bem aqui, tá? Então, aqui no Oceano Atlântico, que é isso aqui, vai haver a evaporação da água, né? A água vai evaporar aqui e vai formar uma coisa chamada massa de ar. A massa de ar está bem aqui. Essa massa de ar carregada de umidade, que é exatamente a massa de ar que vai gerar chuva. Esta massa de ar começa a ser empurrada em direção ao continente. Ela começa a entrar no Nordeste brasileiro. Aí essa massa de ar vem tranquilamente aqui, né, carregando exatamente aquilo que o sertanejo quer, que o nordestino quer, chuva. Porém, quando a massa de ar entra na zona da mata, a primeira sub-região do Nordeste que eu te falei, está bem aqui. Essa é a zona da mata, tá? Vou colocar aqui ZM, quer dizer, zona da mata. Chove tranquilamente aqui. Chove tranquilamente aqui. Mas essa massa de ar carregada de umidade, ao chover na zona da mata, ela já perdeu força. Em seguida, ela vai entrar na segunda sub-região, que é o agreste. Bem aqui. Chove no agreste, chove esta massa de ar, o nome dela é exatamente massa tropical atlântica, que ela sai do Oceano Atlântico. Ela chove aqui na zona da mata, chove no agreste
Porém, o sertão, que é a maior das sub-regiões, que estaria bem aqui, aí vem a pergunta: e por que não chove no sertão? Exatamente porque bem aqui existe um gigantesco bloco rochoso, ou simplesmente uma montanha, um grande bloco de rochas, chamado Planalto da Borborema. Vou colocar o nome dele bem aqui. Planalto da Borborema. E exatamente este Planalto da Borborema que vai impedir que esta massa de ar, a massa tropical atlântica, que vai sair do Oceano Atlântico, vai trazer chuva para a zona da mata, vai trazer chuva para o agreste, não vai trazer chuva para o sertão, porque ela não consegue passar por cima desta, vamos dizer assim, montanha que tem, e daí ela impede a passagem de ar, da massa de ar, e por isso não chove no sertão. E aí você poderia perguntar, mas por que muito raramente, mesmo assim, muito raramente, às vezes chove no sertão? Isso acontece? Acontece. Então, quem é que provoca essa chuva, se não é a massa de ar tropical atlântica? Observa aqui o seguinte: depois que eu tenho o sertão, eu tenho a quarta sub-região do Nordeste, que se chama meio norte. Essa expressão meio norte, ela já está saindo do Nordeste para o norte do Brasil, que está bem aqui. Exatamente a região norte do Brasil, formada por 7 estados, que eu falava há pouco, entre eles o Pará, o nosso estado, e nós vamos ter aqui uma ligação entre o Pará e o Maranhão, né? Nós temos uma fronteira entre o Pará e o Maranhão, que já é a sub-região do meio norte. Pois bem, aqui nós temos, saindo também do Oceano Atlântico, não via Nordeste, mas via Norte do Brasil, nós temos a massa equatorial atlântica, a MEA. Observe o seguinte, aqui no Nordeste eu falei massa tropical atlântica. Aqui eu falo massa equatorial atlântica, que também sai do Oceano Atlântico, não via Nordeste, mas sim via Norte, também provoca a chuva na região norte e ela entra no Nordeste de vez em quando. Cruza o meio norte e consegue chegar ao sertão. Mas, como eu disse, isso é muito raramente. Agora, só não digo que é a vontade de Deus, porque não é. É um fenômeno tipicamente natural. Agora, se você disser que me perguntar se foi Deus que botou essa montanha aqui de propósito para não chover no sertão, aí eu não conseguirei te responder. Tranquilo? Mas o fator responsável pela não chuva no sertão é este Planalto da Borborema aqui, que impede a passagem da massa de ar que vem do Oceano Atlântico, a massa tropical atlântica. Chove na zona da mata, chove no agreste, quase não chove no sertão. E a chuva do meio norte é outra massa de ar, a massa equatorial atlântica, que sai do Oceano Atlântico, sim, mas via norte do Brasil, não via nordeste do Brasil. Lembrando que o Oceano Atlântico o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico de norte a sul, tá certo? A única dessas 5 regiões que eu coloquei aqui para vocês, norte, o nordeste, sudeste, o centro-oeste e sul, a única das 5 regiões que não é banhada pelo Oceano Atlântico é a região centro-oeste. A região que está, inclusive, pegando fogo agora, né? Está queimando mesmo. O fogo já está entrando na margem das cidades da região do estado de Goiás, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Eu vi ainda agora, infelizmente, isso nos jornais, ainda não conseguiram conter. Por quê? Porque o clima é muito mais seco, porque exatamente é o clima do Brasil mais diferenciado das 5 regiões, porque o centro-oeste do Brasil não tem nenhuma influência do oceano. Tranquilo?
Galera, paramos por aí. Não esqueça de fazer a página 8 e 9 para mim. Não manda ainda, mas faz e deixa guardadinho no teu livro. Quando eu pedir, você manda para mim, tá? Abraços e até a próxima.